viagem de férias de uma família para Porto de Galinhas ficou marcada como uma das mais emblemáticas investigações em Pernambuco. Herança, família, suspense e reviravoltas marcaram o caso. Relembre os detalhes da morte de Arturo Gatti, vitorioso ex-boxeador canadense em um flat em Porto de Galinhas e Pojuca, em condições misteriosas, e aí 15 anos depois ainda semeia questionamentos sobre o laudo final. A Força-Tarefa Sul do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, foi acionada na manhã de 11 de julho de 2009 e seguiu às pressas para a praia de Porto de Galinhas com um caso incomum à espera. O ex-boxeador canadense havia sido encontrado morto dentro de um flat. O corpo de Arturo Gatti estava caído no meio da sala. Ele trajava apenas cueca. Ao lado, uma alça de bolsa, suja de sangue. Peritos criminalistas encontraram duas marcas de ferimento. Uma no pescoço e outra na parte de trás da cabeça. A polícia, Amanda Rodrigues, esposa de Gatti, contou que foi a primeira pessoa a encontrar o corpo. Dizia estar em choque pelo suicídio do marido. Diante do cenário, Josedite Ferreira, delegado que comandava a equipe de investigação, pediu que ela o acompanhasse até o DHPP. Era preciso naquele momento um depoimento formal da mulher, a única que estava dentro da casa com o lutador, além do filho do casal de apenas 1 ano. Delegado experiente, Josedite não tinha dúvidas. Amanda havia assassinado o próprio marido por enforcamento enquanto ele dormia. Mas tudo foi negado por ela, que revelou ter tido uma discussão na noite anterior por conta de ciúmes. Gatti, embriagado, teria agredido a esposa. Mesmo assim, foram para casa e dormiram. Somente no meio da manhã, ao acordar, é que ela teria visto o corpo e acionado a polícia. Ao final do depoimento, a surpresa. Na condição de viúva, ela foi informada que seria autuada em flagrante por homicídio e encaminhada à colônia penal feminina. Abre aspas, há contradições, sentenciou Josedite Ferreira. Na época, ele ainda afirmou para a imprensa que Amanda teria questionado sobre a possibilidade de outra pessoa ter entrado no quarto. Abre aspas, humanamente impossível isso. No quarto só entra quem tem cartão magnético e fica no 2º andar. Não tinha como alguém ter subido pela janela, disse o delegado na época. Amanda permaneceu por 19 dias presa até que a justiça concedeu o habeas corpus graças a uma reviravolta. Laudos dos Institutos de Medicina Legal e Criminalística apontaram que o ex-boxeador havia cometido suicídio. O delegado Paulo Alberes, que havia assumido as investigações, decidiu seguir a tese dos peritos e encerrou o caso, concluindo que Amanda era inocente e que a vítima tirou a própria vida em um momento de fúria. Mas os familiares de Gatti não aceitaram esse resultado. Para eles, a mulher do ex-boxeador foi responsável pelo assassinato dele com o objetivo de ficar com a herança. O testamento havia sido modificado cerca de 1 mês antes dele morrer. Nas linhas, Gatti afirmava que tudo seria deixado para Amanda e para os filhos. O Ministério Público de Pernambuco seguiu a tese da polícia e pediu o arquivamento do processo. Em 2011, o caso Arturo Gatti volta à tona. Peritos particulares contratados pela família do lutador revelam supostas contradições nos laudos dos profissionais de Pernambuco. Eles concordaram com a teoria do enforcamento, mas enquanto os peritos daqui afirmaram que a morte foi provocada por asfixia após o ex-boxeador se enforcar, os estrangeiros garantiram que a asfixia foi provocada por ação homicida. O Ministério Público de Pernambuco decidiu analisar as duas perícias para decidir se o caso seria reaberto. E foi o que aconteceu meses mais tarde, já em 2012. A promotora de justiça, Paula Caterine Ismael, anunciou à imprensa que novas diligências e solicitações de perícias complementares seriam necessárias para esclarecer a morte de Gatti. Amanda Rodrigues estava de volta à condição de suspeita, mas com uma vitória. A Corte Superior de Justiça da cidade de Quebec, no Canadá, decidiu que ela e o filho teriam direito a 3,4 milhões de dólares canadenses, aproximadamente 6,1 milhões de reais, do patrimônio do ex-lutador. No ano seguinte, a promotora afirmou novamente que Gatti teria cometido suicídio. O caso estava encerrado. À coluna Ronda JC do Jornal do Comércio, a promotora Paula Ismael afirmou que, abre aspas, não havia qualquer indício de homicídio nos exames realizados pelos peritos.
Para mim, não há dúvidas de que foi suicídio, e a justiça acatou a recomendação do Ministério Público para que o processo fosse arquivado. Fecha aspas. Arturo Gatti se aposentou em 2007, 2 anos antes de sua morte. Era bicampeão mundial e acumulou 40 vitórias e apenas 9 derrotas em sua carreira.